Olá, meus caros. Aqui é o Corvo, e dessa vez trago para vocês Junji Ito Collection, que foi uma série animada transmitida no Japão em 2018. Se eu não me engano, ela foi ao ar em janeiro e terminou em março. E teve 12 episódios, mais 2 OVAs bem pequenininhos que saíram depois apenas na versão de Blu-ray. Mas eu já chego lá. Bem, a minha razão para postar isso e fazer também uma breve apreciação do material é em virtude do meu já conhecido, pelo menos para os membros mais antigos do canal, uh, interesse e, digamos, apreço pela obra do mangaka, famoso mangaka, mundialmente famoso, embora não tão conhecido aqui no Brasil, Junji Ito. Junji Ito, ele não foi o primeiro mangaka voltado exclusivamente para o horror no Japão, mas digamos que o Ito ele tem uma obra muito autoral, de muita, de muita profundidade, muita densidade, e ele fez um nome para si só, contendo um estilo, um traço e também um tipo de narrativa e temática muito própria dele, o que o faz completamente diferente e o afasta de qualquer outro mangaka na história do Japão. É difícil você encontrar uma obra muito que seja próxima do Junji Ito. Ela é realmente muito autoral. Vai muito da mentalidade, da psique do próprio autor. É difícil encontrar adjetivos para caracterizarem, realmente descreverem o que é Junji Ito. Para realmente se ter uma noção, um embasamento, a única forma é entrar em contato com o mangá. Para realmente sentir o gosto mesmo, o sabor, o incômodo, com tamanha esquisitice e insanidade que os seus desenhos e trabalhos comunicam. Como o mangá, digamos que o texto, pela própria forma, não é aquilo que se sobressai. Né? O mangá não tem um espaço muito grande para esse tipo de linguagem. A linguagem da obra em si ela é bem diferente, ela é uma linguagem mais gráfica. Então é uma linguagem que você aprecia, sente e faz uma leitura de forma diferente. E se existe adjetivos possíveis para a obra do Ito-san, eu creio que insano e esquisito seria o que faria realmente justiça. O que de fato é marcante na obra dele é que ela quebra com ordens naturais. Digamos que o que mais o Junji Ito explora nos seus trabalhos é aquilo que há de mais cotidiano na vida do japonês, né, pelo menos da sociedade japonesa, que tem contato também com elementos da nossa própria cultura. Afinal, somos todos humanos e vivemos cotidianamente dentro de uma estrutura social que é globalizada, né? Mas é esse contato com aquilo que é mais banal, trivial no cotidiano, esse cotidiano servindo como pano de fundo para, digamos, pontos de desequilíbrio, entradas e acontecimentos extremamente improváveis, extremamente esquisitos, que quebram, que rompem com toda essa estrutura comum à cultura, comum ao cotidiano e também comum e suportável para as nossas mentes. O elemento do horror do Junji Ito é justamente aquele ponto em que o que é comum, conhecido e aquelas crenças e ideologias às quais nós acreditamos e nos apoiamos, a nossa fé nas coisas, os nossos conceitos sobre o mundo, a nossa própria visão de mundo, é rompida com algo do absurdo. É rompida com acontecimentos e fatos os quais nós não poderíamos imaginar ou sequer cogitar que seriam possíveis. É
é o encontro com o absurdo, é o rompimento da ordem natural das coisas. E, nesse sentido, a obra do Ito-san é como se fosse uma utopia do absurdo. Seria utopia no sentido daquilo que não tem lugar no mundo. E absurdo porque aquilo que não tem lugar no mundo, ou não teria, passa a ter. Foge do âmbito do utópico. É uma tentativa de realmente definir o que de fato sai da mentalidade, da cabeça desse grande mangaka, desse brilhante mangaka. Porque eu poderia ficar focado e expressar apenas coisas relativas ao traço dele, à qualidade do desenho dele. Mas isso é de fato desnecessário, porque basta entrar em contato com os desenhos e com a obra do Ito-san para ver que desenhista, que artista brilhante ele é. As formas e o traço dele são marcantes demais, são bonitos demais, né? Ele está no patamar de mangakas como o Kentaro Miura, por exemplo. A perfeição, os detalhes, né? E as coisas absurdas e completamente improváveis que ele desenha, que surgem da mente do autor, o colocam como um desenhista muito, muito brilhante. Mas isso é óbvio, basta entrar em contato com a obra dele. Quando ele começou a desenhar, a primeira obra dele foi Tomie, né? Ele começou há algumas décadas atrás. Ele era um mangaka muito simples, de desenho muito simples e nada de bonito e agradável no desenho dele. E a evolução que ele foi tendo de acordo com os anos, com as coisas absurdas que ele foi imaginando e tentando transpor, transcrever, materializar no desenho, é algo realmente impressionante. É fora do sério. Mas, como venho dizendo, isso é óbvio, basta olhar, né? Os desenhos do Ito-san são películas de quadro, né? São lâminas expostas em exposições, né? Na seção, nas alas do absurdo, do horror principalmente. Não à toa que alguns ocidentais quiseram trabalhar com ele, né? Como por exemplo o cineasta, né? Guilherme Del Toro. É um grande fã e apreciador de Junji Ito. Mas a gente pode citar aí vários e vários, várias figuras ocidentais realmente que têm um apelo popular, que são famosos de alguma forma e que são inspirados, são impactados pela obra do Ito-san desde sempre, né? O próprio Kojima, né, o produtor de games, é muito, muito famoso também, é bem marcado, aprecia muito a obra do Ito-san. Enfim, o impacto que ele possui, não apenas no Oriente, mas também no Ocidente, é marcante. A arte gráfica dele é belíssima demais. Mas a grande dificuldade, eu acho que o que é válido mesmo, o esforço necessário é de tentar traduzir o que de fato se comunica na sua obra. São absurdidades, são coisas que uma mente estruturada não é capaz de tecnicamente degustar aquilo. Entrar em contato com a obra do Ito-san é se permitir a insanidade, a loucura. É tirar, né, a sua psique de um ponto de equilíbrio. Entrar em contato com coisas realmente perturbadoras. E eu não digo que é uma obra de loucos. Né? Não estou dizendo algo no sentido de que você deve abraçar a loucura ou contemplar aquilo que é louco. Mas é permitir-se enxergar as coisas de uma ótica diferente. Esse desequilíbrio mental é no caso de você tentar romper com paradigmas e visão e sensibilidades, né? Visão, olfato, audição, tato, de perturbar os sentidos, elevá-los a um determinado patamar, inseri-los em um outro mundo,
onde tais coisas são ou acentuadas ou colocadas para funcionar numa lógica completamente diferente. É muito difícil, realmente muito difícil de explicar. O que eu faço aqui é uma tentativa de traduzir o que as coisas do Ito-san tentam comunicar, mas é como se eu estivesse tentando transpor, traduzir para o português uma coisa que não foi feito para essa linguagem, que não foi feito, no caso, para as palavras, que não foi feito para o verbo, porque são coisas que não pertencem a esse mundo, ou não pertencem à realidade da maneira como a conhecemos. Isso é Ito-san. Isso é o Junji Ito. Você pegar o comum, pegar o trivial, uma coisa simples, e subvertê-la a tal ponto que uma mente equilibrada não é capaz de traduzir. Não é capaz de descrever o que diabos aquilo é. Em todas as obras do Ito-san, as mais famosas, com certeza, Uzumaki e Tomie, isso sempre fica muito claro. Sempre fica muito claro mesmo. Entrar em contato com a obra dele é pano pra manga. É coisa que te faz ficar incomodado mesmo. Te tira do ponto comum, te tira do lugar comum. E te eleva a sua imaginação, a, insere a sua imaginação em reinos, em domínios, os quais você possivelmente não tenha imaginado. Pois é entrar em contato com a psique dele, que, querendo ou não, verdade ou não, a psique dele é muito perturbada. O Ito-san é uma pessoa assim, pelo que dizem dele, pelo que descrevem dele, é um senhorzinho bem tacanho mesmo, bem simplesinho, sem absolutamente nada demais. É uma pessoa totalmente comum, mas as coisas que ele imagina, as ideias que ele teve ao decorrer dos anos, são coisas assim que não saem de uma mente normal. Não saem realmente de uma mente normal. É como se ele se inserisse e ficasse introduzido dentro do seu próprio mundo, dentro da sua própria bolha, onde a leitura de mundo e as abominações que ele aparece e traz para os seus desenhos ah, é como se elas saíssem de uma experiência, uma visão muito particular que ele tem da vida e dos japoneses. Tomie, por exemplo, Tomie é um dos monstros mais absurdos e medonhos que eu já tive contato em literatura e em arte de maneira geral. Tomie é um conceito único. Não existe nada, seja no cinema, seja em literatura, que seja parecido com Tomie. Algum dia eu ainda hei de dar atenção maior para Tomie em si. Eu já tenho postado, né, para quem verificou na playlist algumas coisas, já tenho postado algumas coisas, né, já tem bastante capítulos de Uzumaki e alguns de Tomie no canal. Mas Tomie eu ainda darei mais atenção algum dia. Mas enfim, são coisas tão únicas, tão autorais e tão absurdas que é difícil colocar realmente em palavras. Você tem que sentir a obra de Junji Ito. Você tem que saboreá-la, sentir o cheiro dela. Deixar com que ela entre em contato com a sua psique para você realmente compreender ah, o que ela comunica através da sensação de estranheza, da sensação do absurdo. Junji Ito causa estranheza, causa incômodo. E é justamente por entrarmos em contato com uma realidade, uma leitura das coisas, que nós sequer poderíamos imaginar. Ou que não tenhamos imaginado ou acreditado ser possível. É a utopia do absurdo. É como eu falei anteriormente. É aquilo que não tem lugar no mundo, por isso é utópico, e ao mesmo tempo absurdo porque passa a ter. Rompe-se com a base, o chão da nossa psique,
e nos coloca em contato com coisas completamente absurdas, sendo traduzidas nos aspectos, em casos, em histórias da mais simples e trivialidade, ah, das relações, do cotidiano. Coisas simples do cotidiano, em que algo acontece que é inexplicável, né? São coisas que são introduzidas, inseridas num mundo que não deveriam ser parte dele. Junji Ito, é claro que ele teve muita influência, né, da vida que ele levou, da maneira como ele vivenciou algumas coisas. A Tomie, por exemplo, né, sem dúvida, né, a maneira como ele inclusive falou isso uma vez nas entrevistas. A Tomie, ele é basicamente uma tradução do sentimento do Junji Ito quando ele era jovem, né, em relação às mulheres. Ele observava muito, né, entrava em contato com basicamente a histeria feminina, né, o comportamento histérico e muitas vezes perverso das meninas, né, das mulheres na época do colegial dele, quando ele era bastante novo, o deixavam incomodado de alguma maneira. E ele começou a traduzir isso em desenho, até que o conceito da Tomie foi sendo desenvolvido, apareceu, e na medida que ele foi lançando, escrevendo, desenhando os mangás, ele foi sendo trabalhado cada vez mais aprofundado e tornado complexo, né? Mas enfim, eu não vou me aprofundar na Tomie aqui hoje, porque eu pretendo fazer isso no futuro mais distante, quem sabe. Não é o foco. Essa introdução nada mais é para tornar as pessoas que forem contemplar a animação um pouco cientes do que de fato elas podem encontrar nela, se é que de fato elas terão esse interesse de entrar em contato aí com a animação. Mas algumas coisas eu preciso colocar e fazer comentários em relação à animação em si. Primeiro, a melhor forma de ser introduzido no universo do Junji Ito é pelo mangá dele. É a linguagem dele e a psique dele traduzido em imagens. Então, não há nada, nenhuma outra forma até então produzida que realmente honrasse o trabalho, a obra do Junji Ito. Ela é distante tanto no âmbito artístico como também no textual e no conceitual de tudo que ele fez e se dedicou. A melhor introdução à obra do Junji Ito é o mangá do Junji Ito. Então, para quem nunca teve contato com o Ito anteriormente, eu aconselho ir aí no canal, procurar a playlist de Uzumaki e de Tomie e dar uma olhadinha. Ser introduzido brevemente antes de entrar em contato com outras coisas. Dito isso, o mangá de Junji Ito Collection, esse de 2018, ele é uma obra bastante pobre em relação ao mangá. Com certeza. O desenho, né, tecnicamente, ele está a um abismo gigantesco de distância da arte do Ito-san, de maneira em geral. Né? Ele não faz jus à qualidade gráfica, ao desenho e ao talento do Junji Ito. Isso é um ponto. Né? Mas eu posso, apesar de dar essa pancada e essa paulada no anime em si, eu posso trazer para o escopo de análise, né? Posso trazer para a questão o fato de que a indústria japonesa de animação, inclusive de cinema também, ela já passa por uma crise gigantesca há bastante tempo, né? Já há mais de uma década, digamos. Né? As coisas não vão muito bem por lá. Digamos que o Japão hoje, principalmente no ramo de entretenimento, não tem nadado assim em dinheiro. As animações têm ficado mais empobrecidas, cada vez a qualidade tem caído bastante, o uso de CGI já tem sido feito
e não tanto assim de desenho à moda antiga, né? Mesmo quando se investe em CGI, o CGI não é bom porque CGI também é caro. Enfim, são várias e várias coisas, né, vários motivos que têm tornado o mercado, né, e as animações japonesas bem inferiores ao que elas costumavam ser quando a indústria realmente gozava assim de uma capacidade econômica mais avantajada. Não é o caso. Uma das coisas que levaram o Junji Ito Collection a ser também um pouquinho pobre, né, em relação à sua característica gráfica, que é o que de fato interessa quando falamos em Junji Ito, porque o desenho dele é maravilhoso, é justamente essa falta de recurso para criar um anime que é bonito, né, que faz jus, que honra realmente a obra do autor. A O traço do Junji Ito, a característica gráfica do trabalho dele é belíssima. Mas Corvo, é horror, sim, é horror. Mas as películas são maravilhosas. É um horror absurdo, tenebroso, mas que encanta, devido ao detalhe, né? Devido ao detalhismo das figuras, ao detalhismo do desenho. É justamente isso que levou o Junji Ito a ser reconhecido como um grande mangaka, um dos mestres mangakas da história. Quando se pretende levar isso, transpor isso para a animação, que é algo que, digamos, mais próximo realmente de conseguir, talvez, traduzir o trabalho do Ito-san, os filmes não poderiam fazer isso, quem poderia fazer isso é a animação, é onde o desenho é possível. Se é esse o local, a forma onde se pretende traduzir Ito-san, ela deveria ser lidada realmente, né, trabalhada de uma forma um pouco mais cuidadosa. Quem sabe com a própria ajuda do Junji Ito. Não foi o caso. O Junji Ito não desenhou para o anime, né? Uma outra coisa que também afastou o traço original, né, as características que nele são marcantes da obra realmente do Ito-san, né? Então, digamos que em termos gráficos, técnicos, o anime não faz justiça ao Junji Ito. Ele mereceu as reviews negativas que ele teve muito nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, né, falei, desci o cacete no anime, e agora eu vou falar o que é positivo. Pouquíssimas foram as vezes que o Junji Ito foi realmente agraciado e trabalhado em mídias da forma como ele realmente merece. Porque a obra dele é realmente genial. Genial. Algumas das histórias dele são muito pobres e simples, mas aquelas que são clássicas, realmente marcantes, elas são obras de arte, elas são brilhantes. E não foram muitas as vezes que nós vimos ele ser agraciado, ser contemplado de maneira contundente pelo mercado de mídia, né, japonês. E toda vez que isso acontece, para quem conhece o Junji Ito e aprecia a obra dele, ou tenta comunicá-la e levá-la, apresentá-la a um público, seja do terror, né, pessoas interessadas no horror, né, que já têm contato com esse gênero, ou apenas aqueles mesmos que apreciam os mangás, né, ou trabalham como mangakas, artistas gráficos. Para quem aprecia o trabalho do Junji Ito e o apresenta para outras pessoas, é necessário que, de alguma maneira, o que é apresentado pela mídia, né, sendo bom ou ruim, seja contemplado e divulgado de alguma maneira, porque são lembranças importantes para manter a obra do autor viva, apresentável e para fazer com que ela seja introduzida em outros mercados, em outros nichos, né? E nesse sentido, o Junji Ito Collection é importante, não apenas para os fãs, mas para aqueles que não puderam entrar em contato com a obra do Ito-san.
né? Então ela tem a sua importância porque foi a primeira vez realmente que ah, houve a tentativa de publicizar, né, apresentar para públicos diferentes de maneira introdutória a obra do Ito-san. Uma característica dos episódios no anime é que são episódios de 20 minutos cada um. São 12 episódios de 20 minutos e nesses episódios são sempre duas histórias. Então pode-se dizer que são 10 minutos para cada história. São histórias curtas. O Junji Ito não escreve mangás longos, né? Ele é como se é como se fosse um escritor de contos muito pequenos, né? Ele é como se fosse um cronista de mangá. Ele faz histórias curtas. Ele não gosta de dedicar muito tempo a uma história só. Mesmo nas suas séries como Tomie e Uzumaki, ela é dividida em capítulos, em capítulos que têm em cada um, né, um próprio contexto e uma história que tem começo, meio e fim e que termina ali. Ele é um cronista de crônicas pequenas, mas em forma de mangá. Digamos que essa é a maneira mais tátil de descrever o que realmente é a obra e o mangá dele. São histórias curtas. Então, 10 minutos, digamos que essas histórias poderiam ser exploradas mais do que esse tempo. Mas um dos objetivos que quem produziu o mangá tinha também era de fazer com que o anime aproximasse, né? Quem produziu o anime no caso. Quem produziu o anime era uma forma também de aproximar as pessoas do mangá do Junji Ito. É uma prática muito recorrente no Japão. Você produz um anime, produz alguns episódios, investe em alguns episódios, introduz a obra e faz com que as pessoas assim passem a saber da existência do mangá, tenham conhecimento sobre ele e vão lá comprar os mangás, consumir os mangás assim. Quantos animes já não fizeram isso? Nós sabemos que eles fazem isso. Berserk, por exemplo, fez bastante isso. Ele introduziu apenas a Golden Age, né, do Kentaro Miura e parou ali para que as pessoas fossem comprar o mangá. Claymore também, quando foi lançado de forma incompleta, né, que era apenas um estímulo para que as pessoas fossem comprar o mangá. Junji Ito Collection é basicamente isso. Pequenas histórias, pequenas introduções à obra do autor para fazer com que as pessoas comprem e se aprofundem nela através do mangá. Então o interesse é meramente comercial. Mas eu volto a tocar na tecla. São raras as vezes que o Junji Ito é realmente contemplado pelas mídias. Raras e raras as vezes. Isso merece ser apreciado e valorizado de alguma forma, porque é uma homenagem, querendo ou não, mal feita ou não, é uma homenagem ao autor. Não é uma homenagem que ele merece, à altura da obra dele, mas ainda assim é uma homenagem. E mesmo que de maneira breve, a obra visual, o anime, né, enquanto obra visual, enquanto uma forma de comunicação, ela também é capaz de introduzir e introduz conceitos que o autor trabalha e a forma como ele trabalha. Então, por exemplo, nessa pequena série, vocês vão entrar em contato com trabalhos dele como Slug Girl, né, a garota lesma. Vão entrar em contato com personagens recorrentes na obra dele. Tomie, ela aparece em 3 momentos desse anime, uma vez durante a série regular e nos bônus, nos OVAs. O Souichi, o infame e nojento Souichi, ele também será apresentado, enfim, e será apresentado junto com essas histórias, né, conceitos e toda uma narrativa e temáticas que permeiam a mentalidade e os conceitos do que o Junji Ito faz, as coisas com que ele gosta de trabalhar e trabalha. Então são coisas que têm a sua importância. Por mais que o anime não seja bom, ele introduz isso. Ele prepara para os iniciantes
um caminho, né? Ele, digamos que acostuma vocês à ideia daquilo que virá adiante, daquilo que vocês entrarão em contato. Então, ao invés de jogar vocês num âmbito, num umbral, num purgatório de coisas, né? Num inferno, numa insanidade louca do Junji Ito, ele prepara vocês para fazer essa jornada em direção ao absurdo. E, como introdução, até que ele faz bem, né? Então é uma coisa para se jogar fora. Eu estarei disponibilizando os episódios para serem assistidos online lá no blog, embora eu tenha descontinuado essa coisa de postagens por questões de direitos autorais mesmo. Eu estava pensando muito bem, e esse segmento do canal não dá muita visualização. Mas mesmo assim eu não devo parar com ele porque é algo que eu gosto de fazer, né? Então não haverá descontinuidade desse segmento. Mas eu vou parar de postar, fazer postagens porque em relação a direitos autorais é algo que me daria problema, encheção, amolação, né? Então, como a contemplação não é muito grande, eu não tenho por que correr esse risco, né? Eu posso assistir quando eu bem entender, e a simples menção e indicação pode fazer com que as pessoas mais interessadas procurem também a obra para poder contemplar e assistir. Por exemplo, muitos filmes que eu cheguei a dizer aqui não estão presentes em plataformas de streaming. Alguns estão, alguns que são mais populares, mas alguns mais obscuros, né, mais conhecidos, não estão. Mas a menção, né, a indicação, faz com que as pessoas que realmente estejam interessadas, né, as que realmente consultam esse segmento do canal e o escutam, possam procurar e fazer uso, né, desfrutar dessas obras, como eu também o faço, garimpando quando eu não encontro acessível, disponível, né? Junji Ito Collection, se eu não me engano, ainda está na Crunchyroll, né? Que é um segmento, né? Um serviço voltado para animações. Se eu não me engano, ainda tem lá para poder assistir, mas se não tiver, estará aí postado no blog, mas por questão de presença mesmo de obras e conceitos de um autor que eu trabalho, né, é recorrente no meu canal e que continuará recorrente porque eu aprecio a obra dele, né? Da mesma forma como eu acho importante alguns autores clássicos de horror, né, para o gênero em questão, sejam diretores ou escritores, no âmbito dos mangás, o Junji Ito é imprescindível, né? Ele é um autor fundamental e que impacta uma geração, que traz algo ao gênero. E esses autores mais emblemáticos, mais canônicos, né, mais consolidados, de alguma forma eu trabalho aqui. Então, para objetivos e um senso de completude, eu vou deixar aí disponível também no blog a animação completa para quem tiver interesse poder consultar, né? E trabalharei mais futuramente também com outras coisas envolvendo o Junji Ito, como eu já tenho feito. Talvez alguma coisinha também do Kazuo Umezo, que foi a grande influência dele, né, para o horror lá no Japão. Kazuo Umezo foi outro brilhante mangaka do gênero. Também uma recomendação que eu faço, embora eu não vou falar dele nesse tópico, porque não é o momento. Para variar, a narrativa, né, a explanação já ficou longa pra caramba, mas é isso. Na verdade, é sempre um ensaio. São sempre comunicações de ideias que vêm à minha cabeça, né, e vão aparecendo aqui. Para quem não conhece o Ito-san, mas que, por exemplo, lê e se importa, se interessa pelo Lovecraft, aqui no canal, que gosta da obra dele, o Ito-san também é muito influenciado pelo Lovecraft. No âmbito do desconhecido, no âmbito das absurdidades, daquilo que não poderia ser,
daquilo que não poderia existir, que está para além da nossa compreensão. O Ito-san bebe muito e é influenciado de alguma maneira pelo Lovecraft no Ocidente. Né? Um ocidental que influencia com certeza o Lovecraft. No seu traço, né, é mais o Kazuo Umezo. São coisas que são pertinentes, né? São possíveis de serem apreciadas e percebidas na obra dele. E para quem quiser aprofundar e conhecer, tá aí no canal, na playlist de Uzumaki Itomie. Na verdade é a playlist do Junji Ito, né? Há alguns capítulos do mangá que eu narrei aqui no canal. Vocês vão poder contemplar a arte aí, quem não viu e ainda não descobriu, vai poder contemplar a arte e também as histórias. E agora vai estar aí à disposição, com um link aí na descrição do vídeo, também a adaptação, né, animada de algumas histórias esporádicas da obra dele, né? Bem, por hora é isso. É um tópico domingueiro, para entretê-los e ocupá-los por hora. E em breve volto com os segmentos aí do canal, volto ativa na medida em que eu puder e que a minha voz e a minha condição física estejam aptas para voltar a trabalhar nas narrativas e apresentar mais conteúdos para vocês, como normalmente eu faço. Muito bem, meus caros. Fico por aqui. Um abraço e um bom fim de domingo para quem for se divertir aí com as insanidades e absurdidades dessa mente estranha do Junji Ito. Um abraço, meus caros.